Nós vivemos o segundo domingo do Advento, que foi a paz. E hoje nós estamos no terceiro domingo do Advento. E o pilar desse terceiro domingo do Advento é a alegria. Alegria que muitas pessoas, às vezes por dizer ali, achar que são opostos entre si, mas muita gente fala, não, você não tem que ser alegre, você tem que ser feliz, o que importa é a felicidade. Mas ter um não significa a ausência do outro. Da mesma maneira, quando a gente fala de paixão e amor, as pessoas falam, não, paixão é algo passageiro, você tem que ter amor. Mas um não exclui o outro. Eu posso ser grande, muito apaixonado, mas não deixar a chama do amor se apagar. Da mesma maneira, eu busco a minha felicidade, nós sabemos que a nossa felicidade está no Senhor. Mas não exclui nossos momentos de alegria, uma vida de alegria. No decorrer do curso da nossa jornada de vida, nós temos momentos de tristeza, nós temos momentos de luto, nós temos momentos onde as coisas não vão bem. O Senhor Jesus ele nos prometeu todos os dias alegres. Não existe essa promessa nas Escrituras. Aquele que diz, eu sou feliz, sou alegre todos os dias, ele está mentindo, ele está escondendo sua verdadeira face atrás de uma máscara. Nós temos momentos onde nós não estamos alegres. Nós temos momentos onde a tristeza nos abate. Nós temos momentos onde nós vivemos o luto por conta de perdas. Mas o que nos fortalece é essa alegria que vem do Senhor. No contexto do texto que nós lemos, o povo foi levado para o cativeiro. O povo saiu de sua terra. O povo viu sua terra ser destruída. As pessoas foram levadas cativas para uma nação distante, uma nação desconhecida, um idioma desconhecido. Muitos ali foram introduzidos à adoração a deuses estranhos. No decorrer do tempo, aquela geração que foi nascendo ali já dentro do cativeiro, ela não foi já não se lembrando mais, ou melhor, desconhecendo quem era o Deus da verdade, o Deus dos deuses, o Deus dos seus pais. E nesse momento onde parecia que o povo ele ia se perder, onde parecia que as raízes elas iam se esgotar, a identidade ela ia desaparecer. É exatamente nesses momentos onde parece que tudo vai se acabar, é que Deus ele vem e renova as esperanças. É onde Deus vem e mostra que ele, quando ele tem aliança com aqueles que têm aliança com ele, ele não deixa desamparado, ele não permite que se perca. O povo estava cativo, estava ali se esquecendo, uma geração se esquecendo de quem era o Senhor. Mas sempre existem os remanescentes. Sempre existem aqueles que não se dobram. Sempre existem aqueles que mantêm o seu olhar fixo no Senhor. Sempre existem aqueles que são sustentados no secreto pelo Senhor, mantendo viva essa esperança, mantendo viva essa mensagem, mantendo vivo esse evangelho da verdade. No contexto de Neemias, Deus levantou Neemias para ser o reconstrutor. Neemias foi aquele que estava entre os poderosos. E ali Deus usou Neemias para costurar o caminho para o povo sair do exílio e voltar para a terra prometida. Só que aqueles que ficaram remanescentes na terra prometida, aqueles poucos que não foram para o cativeiro e conseguiram fugir, estavam ali no cenário de destruição, estavam ali no cenário de
a ausência de todas as coisas, de escassez. Enquanto um grosso estava esquecendo do Senhor, o outro estava no cenário de perdição, de escassez. Deus levanta Neemias para trazer de novo o povo para a sua terra prometida. Só que aqueles que estavam na escassez estavam perdendo a esperança, achavam que Deus tinha os abandonado, enquanto tinha outra geração no cativeiro que não conhecia o Senhor. Para que de novo esse povo se tornasse um na terra que Deus prometeu, era necessário que eles relembrassem aquilo que o Senhor tinha prometido. Era necessário que alguém lhes ensinasse de novo o básico, lhes ensinasse de novo quem era Deus, lhes ensinasse de novo os grandes feitos do Senhor, lhes ensinasse de novo a fidelidade do Senhor, lhes ensinasse de novo as promessas do Senhor, que alinhasse de novo o seu ser, a sua expectativa num Deus que não desampara os seus. E ali nesse contexto, Neemias ele conseguiu fazer com que o rei assinasse os decretos para que o povo voltasse. Ele conseguiu que o rei assinasse os decretos para que houvesse os materiais, os recursos para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Eles conseguiram ali, de novo, os recursos para reconstruir a cidade, reconstruir o templo. Só que aí, eles precisavam saber o porquê, a razão deles estarem reconstruindo algo, a razão deles estarem de novo em unidade. Eles precisavam saber a razão para de novo eles cultuarem um Deus que até então era desconhecido, era um Deus diferente dos deuses da terra que eles estavam cativos. E ali Deus levanta Neemias como esse reconstrutor, e levanta Esdras para ser esse sacerdote, para ser essa pessoa que vai ensinar o povo. E a palavra diz que Esdras, ele pega o livro da lei, ou seja, a palavra, as escrituras, ele começa a ler as escrituras diante do povo. Ele começa a ensinar as escrituras ao povo. E no texto que nós lemos, ou melhor, um versículo antes do que nós começamos a ler, ele diz que o povo começa a chorar, o povo começa a prantear, o povo começa a ter uma tristeza profunda dentro do seu ser, porque eles olhavam para as promessas que Deus tinha nas Escrituras e olhavam para a realidade, e a realidade não batia com aquilo que tinha sido prometido. A realidade que eles viviam não batia com aquilo que os pais deles, os ancestrais deles viveram. Aquilo de experiência que eles tiveram, que era zero com o Senhor, não batia com as grandes experiências que os seus antepassados tiveram. E eles começaram a chorar de tristeza, porque eles achavam que aquilo que Deus fez no passado, Deus não poderia fazer no presente. Eles começaram a achar que o destino deles era a escravidão, era o exílio. Eles começaram a achar que a chance deles tinha ido embora. E muitas das vezes esse é o nosso sentimento. Muitas das vezes esse é o nosso sentimento de achar que o Senhor ele não olha mais para nós. O sentimento de nós acharmos que só a nossa vida não está andando e a vida de todo mundo está andando. Muitas das vezes nós achamos que todo mundo está feliz, todo mundo não sofre lutas, e mais na minha família, na minha casa, no meu ser é sempre difícil, e Deus é contra mim. É aquela velha máxima: a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Mas quando você se volta para a palavra, quando Deus faz com que você se volte para a palavra, você vê que essa esperança ela é renovada. Essa tristeza que atinge o seu ser, Deus ele usa alguém para trazer um bálsamo para te curar. Para que essa tristeza que invade o seu ser, ela vá embora.
O salmista diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Muitas vezes a gente acha que isso é literal. Eu estou triste hoje, eu vou dormir, amanhã eu vou estar feliz. Aí você acorda amanhã e está triste ainda. Não mudou nada. O que ele está dizendo é sempre de um período. A tristeza ela pode ser sobre uma realidade sobre a sua vida durante um período. Mas a alegria que vem do Senhor, ela vem num próximo período, numa próxima fase. A tristeza que sonda o nosso coração muitas das vezes, ela não é para sempre, vai passar. A tribulação que sobrevém sobre a sua vida não é para sempre, ela vai passar. O apóstolo Paulo ele fala que como é que fala? A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória. Leve e momentânea. Leve porque não é ele que está passando. É pesado demais. Mas depois que passa, você vê que é leve. Você resistiu, você venceu. E foi por um momento. Não é para sempre. A nossa leve e momentânea tribulação vai mostrar para nós o quanto o nosso Deus é poderoso. Ele não mostra o quanto você é forte, mas mostra o quanto o seu Deus é forte. E aqui no texto o povo está triste, porque está conhecendo a palavra, conhecendo as promessas, vendo o que Deus fez, olhando a realidade, vendo que essa realidade das Escrituras, com aquilo que eles estão vivendo, não bate. Eles estão tristes, chorando. Então eles disseram: vão para casa, comam, bebam, o que vocês têm de melhor em casa? Como vocês têm de melhor em casa? Bebam, distribuam para aqueles que não têm nada, compartilhem, para você dar uma animadinha no seu seio, como um negocinho diferente para dar uma animada, você dá uma animadinha. Aí depois você se lembra das Escrituras, se lembra das promessas, porque a força, ou melhor, porque a alegria do Senhor vai ser a força de vocês. Isso que está fazendo com que vocês fiquem tristes agora é momentâneo. Mas quando você olhar para as promessas e perceber que essas promessas elas são para a sua vida, quando você olhar para o seu Senhor e perceber que Ele acredita em você, quando você olhar para o Senhor e perceber que a aliança ela não foi quebrada, quando você olhar para o Senhor e perceber que a fidelidade dele permanece sobre a sua vida, essa alegria ela vai brotar no seu ser. Essa alegria que vem dele vai fluir no seu interior. E é essa alegria que vai ser a força que você precisa para você continuar. A semana passada, quinta-feira aqui nós falamos do texto de Atos, onde Paulo e Silas estavam na prisão, eles cantavam louvores, mesmo presos, mesmo depois de terem sido chicoteados. Mas eles cantavam louvores. Por quê? Porque eles olhavam para as promessas, eles olhavam para o Senhor, e a força que eles tinham, ou melhor, a alegria que eles tinham, era a força para eles continuarem cantando louvores, para eles saberem que o Senhor não os abandonou. À medida que nós vamos olhando para as promessas que o Senhor tem para nós, essa alegria ela vai contagiando, vai nos inundando. Por que o terceiro domingo do Advento é alegria? É porque a promessa está chegando. A promessa da vinda do Messias está quase se concretizando. A promessa da vinda do Salvador, ela está quase se concretizando. Você teve um momento de esperança, você teve um momento de paz, mas ainda não chegou e parece que não vai chegar. E aí a tristeza ela sobrevém, mas vem a chama da alegria.
Alegria que vem do Senhor. O Senhor fazendo você se voltar para as promessas e ver que nenhuma promessa que Ele fez falhou. E se Ele foi fiel para cumprir todas as suas promessas na vida daqueles que já se passaram, Ele permanece sendo o mesmo Deus para cumprir as promessas que Ele tem para essa geração, para esse tempo. Deus, Ele não vai fechar os olhos, Deus não vai virar as costas, fala, não, passa essa geração, passa esse tempo, que eu vou cumprir as promessas só na próxima. Tiago, ele diz, se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Deus, Ele não pode ir contra a sua própria natureza. Deus não pode ir contra aquilo que Ele mesmo falou. Deus, Ele não pode quebrar uma aliança que Ele mesmo fez, estabeleceu e criou. Deus, Ele permanece fiel para comigo e para com você, meu irmão e irmã. Deus, Ele permanece fiel para com a sua igreja. Deus, Ele permanece fiel com a aliança que foi feita na cruz do Calvário através de Cristo Jesus. Por isso, a alegria que vem dele é a nossa força. Foi por conta dessa alegria que inundou o povo que eles puderam reconstruir os muros. Foi por conta dessa alegria que inundou o povo que eles puderam reconstruir o templo. Foi por conta dessa alegria que inundou as pessoas, que homens e mulheres missionários arriscaram suas vidas para que o Evangelho chegasse até nós. Mesmo olhando as circunstâncias não sendo favoráveis, eles olhavam para a palavra, eles olhavam para as promessas. E a alegria do Senhor os contagiava e fazia com que eles continuassem focados, continuassem olhando para o propósito, continuassem com foco na missão. Mesmo que ao olhar humano parecesse que eles estavam na furada. Mas quando nós estamos cumprindo o propósito do nosso Deus, as pessoas podem achar que nós estamos indo para a furada, fazendo algo que não tem significado nenhum. Mas nós compreendemos a obediência que nós temos no nosso Deus. Nós compreendemos a loucura do Evangelho. Essa loucura que é loucura para o mundo, loucura para aqueles que perecem. Mas para nós que compreendemos a natureza e sondamos e temos um Deus que sonda o nosso coração e compreendemos um pouco da mente do nosso Deus, dos sentimentos do nosso Deus, nós sabemos que não é em vão. Nós sabemos que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. E essa alegria não é uma alegria passageira. Não é uma alegria que acaba amanhã. Não é uma alegria que depende de injeções de ânimos constantes. É uma alegria que não passa. É igual o pessoal mais antigo, lá na época da criança, a gente cantava muito lá na igreja. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. A gente cantava, porque não vai mais sair, porque é a alegria que vem do Senhor. E essa alegria que vem do Senhor não precisa dessas injeções de ânimo. Ela simplesmente é de fato. A simples presença do Senhor nos faz alegres. Eu me lembro uma vez, quando o Theo Hayashi ainda não era conhecido. Estava ali em Volta Redonda, um culto, ele estava lá ministrando. Ele conta a experiência de um dia, ele morava nos Estados Unidos, ele estava lá correndo no parque, ele estava orando ao Senhor. Ele falou: Deus, eu quero que o Senhor me use para curar as pessoas. Eu quero que o Senhor me use para libertar as pessoas, para levar esse Evangelho para as pessoas. Mas como é que eu vou fazer isso? Como que o Senhor vai usar? Eu quero que o Senhor
me deu esse segredo para que eu possa ser essa pessoa a curar, essa pessoa a ministrar. E quando ele estava correndo no parque lá, ele conta que ele teve um dado momento que ele parou. E na hora que ele parou, Deus falou com ele. E Deus falou para ele: Theo, o segredo para você fazer tudo isso aí, não tem uma forma de boa. O segredo para você fazer tudo que você quer é você estar na minha presença. Porque na minha presença tem cura. Na minha presença tem libertação. Na minha presença tem alegria. Na minha presença você encontra autoridade. E ele entendeu que o segredo de todas as coisas é estar no Senhor. Ele entendeu que a fonte de todas as coisas é o Senhor. Então todas as vezes que ele orava, Deus, que o Senhor me use para fazer tal coisa, ele se lembrava que o segredo era estar no Senhor, e ele mais se apegava ao Senhor. Aquilo que nós muitas vezes nós oramos e pedimos a Deus, e Deus fala que o Senhor faça isso, que o Senhor me use para tal situação. A resposta para você é que você se apegue ao Senhor, se aproxime do Senhor. O grande dilema que muitas pessoas querem é saber o limite. Qual que é o limite de eu pecar e não pecar? Eu posso fazer isso? Isso é pecado? E vai perguntando só para saber o limite de pecado ou não pecado. Mas o X da questão não é você saber o limite entre pecar e não pecar. O X da questão é mais você estar perto do Senhor. Eu não quero saber o limite, eu não quero ficar na fronteira, eu quero estar aqui mais perto dele. Porque aqui é a fonte de todas as coisas. No Senhor é a fonte de todas as coisas. É aqui que eu encontro essa alegria que nos contagia, que nos inunda, que nos dá força. Eles se alegraram pela palavra, e por conta dessa alegria, Deus mudou a sorte deles. O Senhor nos chama nesse tempo para mais uma vez nós nos voltarmos para a sua palavra, nos voltarmos para as suas promessas e compreendermos que está chegando. Nós não vamos esmorecer, nós não vamos desistir, mesmo que o mundo diga que está demorando, mesmo que as pessoas falem que não vai acontecer, mesmo que as pessoas falem: esse discurso é o mesmo discurso dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus tataravós, eu continuo crendo. Nós continuamos crendo, porque aquele que prometeu, ele vela para cumprir a sua palavra. E por isso nós nos alegramos, por isso nós temos essa força. A alegria do Senhor é a nossa força. É por isso que nós lemos, eu fechei aqui já. Por isso que nós lemos o Salmo 96 no início do culto. Um convite a um louvor ao nosso Deus para cantar esse cântico novo. Mas lá no final ele diz: alegre-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, alegre-se o campo e tudo que nele há, cantem de alegria todas as aves do bosque. Ele está falando da criação. Toda a criação se alegra. E se ele conclama a criação para se alegrar, quanto mais nós que somos filhos, quanto mais nós que temos aliança, quanto mais nós que somos a imagem e semelhança dele, o Senhor nos chama nessa noite para nós nos alegrarmos porque as promessas elas estão se cumprindo, nos alegrarmos porque tudo que está aqui não é a história da carochinha. Tudo que está aqui não é a historinha da Walt Disney. Tudo que está aqui não é série da Netflix. Não vai se tornar um episódio de doramas. Tudo isso aqui é fato. Tudo isso aqui é verdade. Tudo isso aqui é para nós vivermos.
Quando você coloca a sua expectativa nessas promessas. Quando você olha para tudo aquilo que Deus fez. Pode até vir um sentimento de tristeza no seu ser. Já, nossa, Deus ele fez tudo isso através de diversas pessoas e através da minha vida nada. Eu sou um nada. Pode vir essa tristeza no seu coração, mas se alegre. Se alegre porque a indignação chegou no seu coração. A não conformidade chegou no seu coração. E é isso que Deus quer de você, que você não se conforme. Quando você não se conforma, esse é o gatilho para Deus começar a te usar. Quando você não se conforma com a sua situação, é o gatilho que Deus está usando para mudar a sua situação. Quando você olha para o seu redor, você não se conforma com aquilo que está ao seu redor. É o gatilho para Deus te usar para mudar aquilo que está ao seu redor. E o que te motiva a fazer tudo isso? A alegria que vem do Senhor. É mesmo não tendo nada, você está confiante nele sorrindo. É mesmo você nos olhos naturais não vendo nada, mas você está com a alegria do Senhor te contagiando, sorrindo e vendo que tudo vai mudar. É você se lembrando dos pilares passados. Eu vou ter a paz no meu interior, porque tenho uma esperança de que Ele vai fazer, porque a fé chegou até o meu coração. Eu estou aqui praticando essa fé, eu estou aqui exercendo essa fé, porque a promessa ela vem. O Messias, ele vem. A salvação, ela vai chegar diante dos nossos olhos. Nós vamos poder contemplar aquilo que foi prometido lá atrás, quando não tinha nada, mas Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. O Deus das promessas, Ele vai cumprir. O Deus que falou, Ele vai cumprir. O Deus que decretou, Ele vai cumprir. Porque a palavra de Deus é fiel, é digna de toda aceitação, ela é verdadeira. Deus ele não dá o doce na sua boca e depois tira. Deus ele não pega o filho, olha o pirulito bom aqui, eu vou te dar. Aí você dá dor no amigo pirulito, nossa, o melhor pirulito que eu já chupei na vida, e vai tá, só para você assistir o gostinho. Deus não vai fazer isso. Me lembro do episódio do desenho do Pica-Pau. O Pica-Pau estava lá servindo um carinha rico lá. E quando ele ia tomar café, o chá, né? O açúcar era esse açúcar em cubinho. E ele falava, 2 mergulhinhos, 2 mergulhinhos. O Pica-Pau era de casa, 2 mergulhinhos de açúcar só. Que miserável. Não, estava só sentindo o gosto do açúcar. E tinha um monte de açúcar lá. Mas não, ele queria só 2 mergulhinhos, só para ter a lembrança do açúcar. A gente acha que Deus é assim. Dá só 2 mergulhinhos, tá? Aquele chá amargo. Não precisa de açúcar aqui, não. Só 2 mergulhinhos. Só para você lembrar que você poderia desfrutar de um chá aí docinho. Me dá só 2 mergulhinhos. Não. Deus sempre faz isso. Quando Deus ele vem, quando Deus ele cumpre a promessa, é algo para você desfrutar em abundância. Não vem sobre ali contadinho. Deus ele gosta de exagerar nas coisas. É a alegria do Senhor que nos dá força para nós vivermos todas essas coisas. É a alegria do Senhor que faz com que o nosso coração ele comece a bater, a pulsar aqui, comece a aquecer, comece a suar, comece a sentir calor. Porque eu sei que a promessa, cada dia que passa, cada hora que passa, eu estou mais próximo da concretização da promessa. A cada hora que passa, eu estou mais próximo de receber aquilo que Deus já decretou. A cada hora que passa, eu estou mais próximo de contemplar o melhor do Senhor para nós, o melhor do Senhor para mim. Cada dia que passa, eu estou mais próximo de contemplar que
as melhores coisas do Senhor, a melhor vivência, a melhor experiência. Não está lá atrás, não está naquilo que ficou lá atrás, mas está nas coisas que estão por vir. Minha melhor época em Cristo não foi a minha época lá de trás, mas é a época que está por vir. E eu creio que essa alegria que está me contagiando, ela vai me dar força para chegar lá. O Senhor falando para você, meu irmão, minha irmã, se inunde dessa alegria. Busque essa alegria. Alegria do Senhor. Alegria do Senhor. Coloque de pé. A promessa está chegando. A promessa está chegando. O apóstolo Paulo escreveu Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Que a alegria do Senhor, que ela seja a rotina, seja o normal na sua vida. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos. Em outras versões diz, regozijai-vos. Essa alegria que o mundo não vai saber explicar a razão, mas você sabe. E no momento que eles virem perguntar o porquê da sua alegria, você vai dizer o porquê da sua alegria. Jesus é o motivo da sua alegria. O Senhor é o motivo da sua alegria. Feche seus olhos nessa hora, meu irmão. Contemple a promessa do Senhor. Contemple as palavras do Senhor. Contemple as verdades do seu Deus. Contemple aquilo que já foi liberado sobre a sua vida, mas ainda não aconteceu. Se lembre que a alegria do Senhor é sua força. Aí você pensa, mas não tem nenhuma promessa, Deus nunca me prometeu nada, Deus nunca levantou uma irmã do corpo para me falar nada. Então se volte para as promessas da palavra. Se volte para aquilo que Deus tem promessa na sua vida através da palavra. Vai se cumprir. Você querendo ou não, vai se cumprir. Existem coisas que Deus prometeu que são específicas, mas existem coisas que são gerais, que só vai viver, só vai escutar aqueles que creem, aqueles que perseverarem. Que você esteja nesse time daqueles que perseveraram, que você esteja nesse time daqueles que creram, daqueles que foram fiéis até o fim. Deus Santo, nós te agradecemos por esse tempo. Te agradecemos, ó Deus Santo, pelas suas promessas para conosco, pelas suas promessas na vida da sua igreja, na vida dos seus filhos. Te louvamos, ó Deus Santo, porque sua palavra diz de todas as promessas que o Senhor fez ao povo de Israel, nenhuma delas se frustrou, todas se cumpriram. Se o Senhor foi fiel na antiga aliança, quanto mais agora nessa nova e superior aliança, quanto mais agora que nós estamos firmados nas promessas do seu Filho Jesus, quanto mais agora que nós somos movidos e guiados pelo Espírito Santo que habita dentro de nós, nós cremos, ó Deus, que nós vamos viver as nossas melhores fases, a nossa melhor fase. Eu creio, Deus Santo, que o melhor do Senhor não foi vivido no passado. Eu creio, Deus Santo, que o melhor tempo da sua igreja não foi no passado. Eu creio, Deus Santo, que aquilo que o Senhor fez no passado é sombra daquilo que o Senhor há de fazer ainda na vida do seu povo. Eu creio que aquilo que o Senhor fez no passado
é um experimento daquilo que o Senhor vai fazer na vida do seu povo, para esse tempo vindouro, para o porvir. E no nome de Jesus, ó Pai, essa alegria do Senhor é a nossa força para nós continuarmos, para nós avançarmos, para nós vivermos essas coisas que não serão, Deus, coisas que nós vamos ficar sabendo, mas nós vamos experimentar, nós vamos viver, nós vamos fazer parte, nós vamos desfrutar. Pelos olhos da fé, ó Deus, nós olhamos para a nossa circunstância e com indignação, ó Pai, nós não nos conformamos com aquilo que nós temos vivido e desfrutado nesse tempo. Mas nós queremos mais. Nós queremos ir além. Nós queremos, ó Deus Santo, que o Senhor faça no nosso meio, Pai, e que se cumpra no nosso meio as palavras de Cristo, onde Cristo disse que nós faríamos obras maiores sobre a vida dos seus filhos aqui nessa noite, sobre a vida da sua igreja. As obras maiores, elas se cumpram no nosso tempo. As obras maiores sejam feitas a partir de nós, pela autoridade do nome de Cristo Jesus, pela coragem dada pelo Espírito Santo. Que sejamos, ó Deus Santo, feitores de história. Que nós não vivamos, ó Deus, a partir das histórias de outros, mas que nós também sejamos, ó Deus, feitores de história. Que outros se inspirem na história escrita por nós. E que essa história escrita por nós tenha como personagem principal, não o meu nome, não o nome de qualquer pessoa, mas tenha como personagem principal o nome do Senhor Jesus. O Senhor nos leve para os nossos lares nessa noite, ó Deus Santo, sob a sua proteção, sob o seu cuidado, continuando ministrando nos nossos corações, continuando falando, continuando ministrando em cada um, Pai, despertando em cada um esse anseio, esse desejo. Que essa alegria do Senhor nos inunde, que essa alegria do Senhor tome conta de cada um e cada um, e que essa seja a nossa força, força para a reconstrução, força para nos voltarmos, força para olharmos para cima, força para desfrutarmos e vivermos a promessa do Senhor para a sua igreja. É o que nós oramos nessa noite, Pai Santo, certo que o Senhor nos ouve e de que o Senhor fará infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. A Ti pertence a honra, a Ti pertence a glória, a Ti pertence todo o poder para todos sempre. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Te abençoe, irmão e irmã. Na paz de Cristo Jesus, que te abençoe, que te guarde. Nós nos vemos na quinta-feira.